Oi, Setimã, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, o vídeo de hoje vai ser para explicar a tarefa dessa semana. E a gente vai falar já sobre o capítulo 2 do livro de vocês, do livro 1, tá bom? O capítulo 2, a primeira parte que tem é sobre ângulos. Então, a gente vai começar a falar sobre ângulos, ok? Não existe como a gente falar sobre ângulos sem, primeiro de tudo, falar da nossa régua que mede ângulos, ou seja, o nosso transferidor, ok? Se vocês estiverem em casa, ótimo. Caso vocês não tenham em casa, porém tenham impressora, vocês podem baixar um na internet, ok? Caso não tenha impressora e nem a régua, me manda uma mensagem que a gente dá um jeito, tá bom? Então, primeiro recado dado. Agora a gente vai falar, sim, sobre ângulos, ok? Primeiro de tudo, a gente vai relembrar alguns conceitos, seja na nomenclatura de ângulos, quanto na classificação também, ok? Então, primeiro de tudo, na nomenclatura de ângulos. Antes de tudo, a gente tem que falar dos nossos elementos, certo? O que são os elementos do ângulo? Primeiro de tudo, o que é um ângulo, certo? Um ângulo é uma abertura, a gente pode falar de uma abertura, entre duas retas. Frisem bem isso, entre duas retas. Então, vamos supor que aqui, ó, eu tenho uma reta e outra reta, ok? A abertura entre elas, ou seja, essa abertura que eu tenho aqui, é como se fosse um ângulo, ok? Aqui é uma reta, aqui é outra reta, e o que liga essas duas retas, que no caso aqui é o meu parafusinho, certo? Se chama vértice. Então, no ângulo, a gente tem o ângulo, ok? Que é a abertura formada entre as duas retas, as retas e o vértice, ok? Então, esses são nossos elementos. Dentro desses elementos, a gente faz a nossa nomenclatura do ângulo. E para isso, eu vou precisar trabalhar com vocês aqui na folha, ok? Então, vamos lá. Ok, pessoal. Então, como eu tinha comentado com vocês, a nossa aula de hoje vai ser sobre ângulos, que é no capítulo 2 do livro 1. São as páginas 134 e 135 da apostila e as páginas 31 e 32 do caderno de atividades extras, ok? Então, a primeira coisa que eu falei para vocês foi que ângulos é a abertura, ou seja, a angulação formada entre duas retas. Retas, lembrem, tem que ser entre duas retas, ok? Então, vamos relembrar conceitos. Como eu falei para vocês, primeiro os nossos elementos. Aqui o que tem em azul são as nossas retas. Ou também posso escrever que são os lados do ângulo, certo? Então, aqui eu tenho esse lado e esse outro lado. A nossa bolinha aqui é o nosso vértice, ok? Do ângulo. O que é o vértice do ângulo? É a junção dos dois lados. Quando os dois lados se unem, eles formam o nosso vértice, ok? E também, além do vértice, a gente tem o nosso rosinha aqui. E esse sim é o nosso ângulo. Certo? Beleza. Agora sim que a gente sabe os nossos elementos, a gente pode falar da nossa nomenclatura, ou seja, o nome do nosso ângulo. Tem vários nomes que a gente pode chamar, ok? Esse ângulo aqui, ó, a gente pode levar em consideração só o nosso vértice, ou seja, qual que é a letrinha que eu botei para representar o vértice nesse caso? O O. Então, o nosso ângulo eu posso chamar de O, com o chapeuzinho. Sempre tem que colocar o chapeuzinho. Ou também, eu posso chamar ele levando em consideração as letrinhas que tem nos lados. Tá vendo? Aqui é um A e aqui é um B. Então, eu posso levar em consideração isso, mas também tem que falar do vértice. Então, vai ser o ângulo AOB com chapeuzinho sempre no vértice. E o vértice sempre fica no meio. Então, nos lados, né, na direita e na esquerda, ficam as nossas letras que estão nos lados. E no meio, fica o nosso vértice com o chapeuzinho. Também posso botar na outra ordem, B, O, A.
ok? Então, esse é o nome do nosso ângulo. Pode ser o ângulo O, o ângulo AOB ou o ângulo BOA, ok? Agora, se eu quero a medida do ângulo, ou seja, quanto esse ângulo vale, eu posso só escrever desse jeito. Então, quando eu vou fazer medida, eu tenho dois jeitos de fazer. Escrevendo só assim, ou seja, o AOB e o BOA. Ou escrever também, medida, o Mzinho, do ângulo O. Medida do ângulo AOB. Ou medida do ângulo BOA. Isso é quando eu vou falar da medida do ângulo. Por exemplo, o ângulo mede 30 graus. Então, eu tenho que usar assim ou assim só, tá? Quando eu falar do nome do ângulo, eu só posso falar assim. Então, se vocês virem em algum lugar esses tipos de exemplificações para ângulos, aqui eles estão falando da medida, aqui ele está falando do nome do ângulo, ok? Então, esse Mzinho, MO, significa medida do ângulo O. Aqui, medida do ângulo AOB, que é o mesmo, né? Todos ali são o mesmo que eu tô querendo me referenciar, ok? Ok, sétimo ano, agora a gente vai falar sobre as nossas classificações de ângulos. Depois de ter falado sobre os elementos e nomenclatura, a gente pode vir falar sobre classificação. Nas classificações, a gente leva em consideração a angulação, ou seja, o tamanho da medida do ângulo, certo? Então, dependendo de quanto esse ângulo mede, ele vai receber uma classificação, ou seja, um nome diferente, vai estar representado em um grupo diferente, ok? Então, o primeiro de todos é o nosso ângulo que não tem abertura, ou seja, aqui eu tenho duas retas, elas não têm abertura nenhuma, ok? Esse também é conhecido como o nosso ângulo nulo, ok? Agora, se eu tenho um ângulo que ele vai de 0 a 90 graus, ou seja, ele é um ângulo menor do que 90 graus, por exemplo, assim, levando em consideração que 90 graus é nosso chão com a parede, né? Então, seria isso aqui, ele é menor, né? Então, nosso ângulo, quando ele é menor do que 90 graus, ele recebe o nome de ângulo agudo, ok? Lembraram disso, desse nome na cabeça de vocês? Agora, quando o ângulo ele mede 90 graus, ou seja, quando ele mede realmente 90 graus, ele tem o nome de ângulo reto, ok? Agora, quando esse ângulo ele é maior do que 90 graus, ele está entre 90 e 180, ou seja, ele é um pouco maior que 90 graus, mas não passa de 180. Por exemplo, esse aqui. Olha essa abertura, bem grande, né? Então, esse ângulo, que ele varia entre 90 e 180 graus, é conhecido como nosso ângulo obtuso, ok? Agora, se o meu ângulo mede 180 graus, que é o nosso chão, basicamente, né? Se ele mede 180 graus, qual que é o nome dele? Ângulo raso, ok? Se ele é maior do que 180 graus, entre 180 e 360, ele é denominado de ângulo côncavo, ok? Certo, então essas são as nossas classificações. Nulo, agudo, reto, obtuso, raso e côncavo, certo? Sempre olhando aqui de fora, beleza? Então, vamos olhar aqui escrito, só pra gente exemplificar melhor para vocês aqui no papel, ok? Lembrando, vocês podem copiar o que eu escrevo aqui na folha no caderno de vocês, ou fazer um resuminho, ou fazer um mapa mental sobre as atividades, beleza? Então, vamos olhar aqui nossa exemplificação.
Então, aqui eu tenho 6 nomezinhos da classificação que eu falei para vocês. Nosso ângulo zero, ou seja, o ângulo nulo, ele é um ângulo que não tem abertura, certo? Então, eu vou fazer aqui um dos lados do ângulo, ok? O vértice e o outro lado vai ser em cima do mesmo que eu fiz. Ele é como se fosse 0 graus, não tem abertura. Ok, agora o ângulo agudo, ele é um ângulo menor do que 90 graus, certo? 90 graus é sempre como se fosse o chão com a parede, então seria pra cá. Então, tem que fazer um ângulo menor que esse. Pode ser aqui, ó. No momento, eu não quero saber quanto vale, eu só quero saber que ele é menor do que 90, maior que 90, ou igual a 180, igual a 90, certo? Ângulo reto. Opa, aqui eu botei igual a 180, mas é igual a 90. Deixa eu apagar ali. Pronto, arrumei. Aqui, ângulo reto igual a 90 graus. Então, faço o nosso chão, faço a nossa parede, e aqui eu tenho meu 90 graus, certo? O símbolo de 90 graus é esse aqui, o quadradinho com a bolinha. Ok, obtuso agora, ele é maior que 90, ou seja, qualquer ângulo que for maior do que esse, até 180, é chamado de ângulo obtuso. Então, vou fazer aqui, ó, aqui é como se fosse o nosso 90 graus, certo? Então, se for maior do que isso, é obtuso. Então, vamos fazer aqui, obtuso, um ângulo obtuso pra gente, certo? Lembrando que precisa fazer o desenho do ângulo, ó. Nesse caso aqui não tem desenho porque é um ângulo nulo. Ok, ângulo raso agora é o nosso ângulo de 180 graus, que é como se fosse o nosso chão. Ok? Então, é esse ângulo aqui. E um ângulo côncavo é um ângulo de entre 180 e 360. Então, ele vai passar de 180, que é uma linha reta, ele vai passar disso. Então, é como se fosse aqui, ó. Todo esse ângulo. Concordam se eu pegar esse aqui vai ser um ângulo obtuso? Olha só. Se eu pegar essa outra partezinha, mas eu quero de fora para ser o ângulo côncavo que eu pedi. Então, aqui estão nossas 6 classificações. Ângulo nulo, não tem angulação, certo? Igual a 0. Agudo, menor do que 90 graus. Reto, igual a 90 graus. Obtuso, maior que 90. Raso, igual a 180. E côncavo, maior do que 180, ok? Então, falado sobre elementos, nomenclaturas e classificação, agora sim a gente pode aprender, ou melhor, relembrar como se usa o nosso transferidor, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, com o vídeo do 5º ano, onde eu explico detalhadamente como se usa o transferidor, certo? Aqui eu vou explicar um pouco mais por cima, porque vocês já tiveram contato com essa régua antes, certo? Aqui eu tenho um transferidor gigante pra gente usar para exemplificar o que a gente quer trabalhar, beleza? Ok, primeiro de tudo que vocês têm que aprender, sempre o vértice do ângulo, ou seja, aquela bolinha, ela tem que ficar bem em cima do meio do seu transferidor. Ou seja, se você tem um transferidor pequenininho, né, que é o normal, esse aqui, tem que ficar bem aqui, ó, nessa partezinha. Aqui, ó. Tá vendo? Bem no meio. Ok? Então, ok, a gente tem aqui nosso transferidor. Agora você tem que ver para qual lado o ângulo de você está indo. Como assim, prof? Vamos abrir um ângulo aqui. Tenho aqui aberto um ângulo. Aqui é meu vértice. Meu ângulo, ele tá vindo para a direita e subindo, ok? Nesse caso. Então, a gente vai ter que medir levando em consideração o lado da direita. Então, eu vou colocar aqui em cima, ó, o vértice sempre adentro, sempre ali, ó, em cima. Como o meu ângulo tá vindo pra cá, eu tenho que olhar essa parte da régua, ok? E aqui, ó, eu sempre começo a medir de qual número? Do 0.
Então, eu vou ter que olhar, o meu zero tá dentro do transferidor ou está fora do transferidor? Tá fora, tá aqui, ó, o zero, ok? Aqui no de dentro tá 180, então, eu vou ter que usar o de fora. Ok, agora o que eu vou fazer? Eu vou do zero, que é este lado do ângulo que eu tenho, até o outro lado. O outro lado tá batendo aonde? No 80. Então, esse ângulo aqui mede 80 graus. Agora, se o meu ângulo, né, tivesse para esse lado e aberto um pouco mais, certo? Primeiro de tudo, vou pegar o meu transferidor, vou colocar sobre um lado, tá vendo? Sobre esse lado aqui, e vou colocar bem certinho o vértice no meio do transferidor. Assim, ok? Desse jeito. Agora aqui, ó, deixa eu ver mais um pouquinho pra pegar certinho. Ok. Agora, aqui, ó, meu ângulo tá vindo pra esquerda, então eu vou ter que olhar a medida aqui pra esquerda. Sempre começa a medir do zero, então eu vou olhar, o meu zero tá pra fora do transferidor ou tá pra dentro do transferidor? Tá pra dentro. Então, eu vou começar a medir a partir do zero de dentro. E aí, eu vou até a outra abertura, que tá aqui, ó, nos 130 graus, certo? Ok? Se caso o ângulo de vocês seja um ângulo côncavo, tá certo? Um ângulo côncavo, vocês podem medir, se vocês tiverem esse quadro que é meio, né? Esse daqui é fácil, né? Porque ele é todo circular. Mas esse daqui, ele perde algumas medidas. Ele só vai até os 180 graus. Então, se for um ângulo assim, vocês podem medir até os 180. Então, calma aí. Então, até aqui, ó. Até aqui, o ângulo mede 180 e depois pegar e somar com essa parte aqui de baixo para ter o valor, tá? Então, é 180 mais alguma coisa, beleza? Ok. Então, agora eu vou fazer aqui no papel alguns exemplos usando esse transferidor aqui, que é o que vocês vão ter, para vocês verem como é que faz direitinho, certo? O uso do transferidor, como eu disse, tem um vídeo no 5º ano explicando bem mais detalhado como é que faz, certo? Mas vamos olhar aqui agora na folhinha umas exemplificações com o nosso transferidor pequenininho, que é o que vocês têm em casa, ok? Então, vamos usar o transferidor para medir esses 4 ângulos aqui, certo? Então, a primeira coisa vai ser pegar o nosso ângulo, no caso, vamos para esse aqui primeiro, certo? Selecionar qual lado que a gente vai colocar o nosso transferidor. Eu vou escolher esse daqui porque ele é mais fácil de segurar o transferidor, tá? Escolhi do lado, então a gente vai colocar o nosso transferidor em cima dele, ou seja, essa parte aqui vai ficar em cima do transferidor. E agora, eu vou levar o meio do meu transferidor até o vértice, aqui. Beleza? Reparem, olha só, o nosso ângulo tá vindo pra direita. Então, aqui, ó, eu vou olhar o zero. Se o zero estiver dentro, eu vou usar a parte de dentro. Se o zero estiver fora, eu vou usar a parte de fora. Nesse caso, o zero tá dentro, ó, tá vendo aqui, ó, 0 graus? Então, eu vou usar a partir de dentro. O zero tá vindo daqui e vai até os 50. Então, esse ângulo aqui, ele mede 50 graus, ok? Sempre o meio fica no vértice, ok? Agora, vamos medir esse outro ângulo. Olha, ele já tá em outro, de outro jeito. Então, eu tenho que escolher de novo um lado para colocar o meu transferidor. Vou colocar ele nesse aqui. Então, coloquei como se fosse uma régua, tá vendo? E vou levar o meio do meu transferidor até o vértice. Vamos olhar para esse lado. Ele tá vindo para baixo ou para cima? Para baixo. Então, eu vou olhar o zero, se o zero tá para baixo, se o zero tá no começo ou atrás. Então, vamos ver. Tá aqui no começo. Então, vamos ver até onde vai esse ângulo. Olha só, vai do zero até aqui.
Aqui bateu quanto? 100 graus. Então, esse ângulo, ele mede 100 graus. Ok? Vamos pro próximo. Para esse outro ângulo aqui. Lembrando, eu tenho que escolher esse lado ou esse. Vamos escolher o daqui de cima para ficar um pouco diferente. E eu vou colocar o meu transferidor aqui em cima. Ok? Colocado ali em cima, vou levar minha bolinha até o vértice. E vou olhar se eu vou usar o zero de dentro ou de fora. No caso, eu vou usar o zero de dentro, porque aqui fora tá 180. E vamos ver até onde ele vai. Ó, vai do 0 até 45, né, mais ou menos, 46 graus. Posso colocar 46 graus aqui. Ok? Vamos medir por último esse daqui. Coloca seu transferidor em cima da linha que você quer, no caso eu quero essa. Leva o seu meio até o vértice. Vê se o ângulo tá indo, se a linha que você escolheu tá indo para direita ou para esquerda. No meu caso, tá indo para esquerda. Então, eu vou ter que olhar o zero de fora, olha só, porque aqui dentro é 180. Então, vou olhar o zero de fora, ele vai até aqui, ó. Que se eu prolongar um pouquinho, ó, vai até mais ou menos 43 graus, 143 graus. Certo? Beleza. Então, assim que se mede ângulo. Agora, se ele pede, ao invés de para você medir um ângulo, pede para você construir um ângulo. Vamos ver como é que a gente faz, então. Ó, aqui eu coloquei 4 ângulos pra gente construir. Então, a gente vai construir esse ângulo do zero, certo? 4 medidas diferentes: 75 graus, 108 graus, 230 e 180 graus, certo? Lembrando, gente, se vocês não tiverem um transferidor em casa, vocês podem baixar na internet, no Google Imagens e imprimir. Caso vocês tenham impressora, se vocês não têm impressora nem transferidor e nem como adquirir um transferidor, me manda uma mensagem pela caixa de entrada que a gente resolve como fazer, tá bom? Então, vamos construir esses ângulos. Começando pelo de 75 graus. Então, vamos lá. Primeiro de tudo que eu vou fazer, meu vértice, certo? Então, eu vou escolher aqui um vértice no lugar aleatório. Eu vou colocar aqui uma bolinha. Ok? Então, esse é meu vértice. Agora, eu vou fazer um dos lados do ângulo, só um, tá? Então, eu vou colocar minha régua aqui e vou fazer um dos lados. Fiz. Tá ali. Ok? Agora, eu uso meu transferidor. Vou colocar bem certinho ali na bolinha. Se eu desenhei pra cá, tá vendo? Então, eu vou usar o zero de dentro ali. E vou ir até os 75 graus. Então, vamos aqui do zero até o 75, ó. O 75 tá bem aqui, ó. Então, aqui eu vou fazer, tipo, uma marquinha. Ok? Depois de fazer essa marquinha, pego a régua e coloco numa linha que pegue o meu vértice e aquela marcação que eu fiz. Então, vai ficar mais ou menos assim. Ok? Tá ali. Esse é meu ângulo de 75 graus. Vamos fazer o de 108 agora, pra ter outra ideia. Agora, eu vou fazer pro outro lado, só porque eu quero ser diferente. Então, vou fazer aqui, ó, botar a bolinha aqui, botar a minha régua, sempre façam com régua, tá, gente? Fazer minha linha. Opa. Ok. Ele ficou um pouco torto, porque eu tô fazendo só com uma mão. Quando vocês fizerem, usem uma mão para segurar a régua e a outra mão para fazer o desenho. Ok. Agora, vocês vão usar o seu transferidor. Bota o transferidor ali no vértice. Ok?
E vai olhar se vai usar o zero de dentro ou de fora. Lembrando, o ângulo de você está vindo para cá. Aonde que eu tenho zero? Dentro ou fora? Fora. Então, eu vou do zero até os 108 graus. 108 graus é mais ou menos... Aqui é 105, aqui seria o 108. Faz uma marcação. Agora, o que vocês fazem? Coloquem a régua em cima, ligando o vértice de vocês com a marcação que vocês fizeram, certo? Aqui eu já fiz para a régua não escapar, então vai ficar assim. Esse ângulo aqui é o de 108 graus, ok? Fazer esse aqui, ó, de 230, porque ele é um ângulo côncavo, e os ângulos côncavos são um pouco mais difíceis de fazer. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, lembrando, vocês podem fazer assim também, tá? Agora, vamos fazer essa assim, só para dar uma diferenciada. Então, vocês vão fazer o vértice de vocês, certo? E fazer a linha. Aqui eu vou já deixar pronto para ser mais fácil e a régua não deslizar. Pronto, já fiz ali. Agora, vocês vão usar o transferidor de vocês. Se o transferidor de vocês for um transferidor de 360 graus como o meu, fica mais fácil de fazer. Se não for, eu vou fazer do jeito que... como se vocês tivessem só o meio, tá? Como se tivessem só o transferidor de 180 graus, ok? Se vocês tivessem esse transferidor, era só colocar ali, ó, o vértice do ângulo no meio, ver para qual lado tá indo, no caso, tá indo pra direita, então, eu vou escolher o ângulo de dentro e ir até o 230 graus, que seria aqui, né? Aí, fazer uma bolinha aqui, né? No caso, vai pegar na mesa. Mas é depois pegar a régua de vocês e ligar, né? Ficaria assim. Tá vendo? Como eu não tenho... Vou diminuir um pouco essa reta pra gente conseguir pegar na folha, tá, gente? Só um minuto. Deu ali, ó. Ali ficou uma reta menor. Tá. Agora, vamos supor que vocês não têm, né? Então, o máximo que chega o transferidor de vocês seria 180 graus, que seria aqui. Então, vocês fazem uma marcação, né? Assim, ó, mais ou menos. Que ali seria o 180 graus. Se eu for separar esse ângulo em 180, mais alguma coisa, que coisa que eu tenho que somar com 180 para virar 230? 50. Então, agora, eu tenho que fazer, a partir daqui, um ângulo de 50 graus. Então, eu vou trocar o meu lado e vou colocar, levando em consideração essa parte aqui. E vou olhar o meu zero de dentro, olha só, e pegar 50 graus. Ó, porque até aqui eu já tenho 180. Depois, eu vou pegar mais 50. Depois que você fez essa marcação, só colocar a régua de vocês e fazer o ângulo de 230, certo? Isso é se vocês tiverem uma régua de 180 graus. Se a régua de vocês for que nem a minha, cheia, vocês vão ver que é bem mais fácil. É só botar aqui, ó, e ir até o 230. Do zero até o 230. Viram? Ok. Agora, eu quero montar um de 180 graus. Como é que eu faço? Mesma coisa. Faz o vértice, faz a linha, pega o transferidor, coloca o meio do transferidor no vértice, vê se a tua linha tá indo pra direita ou pra esquerda, no caso da minha tá indo pra direita, então, vou usar o zero de dentro e vai até 180 graus, que é aqui, ó, na outra extremidade. Faz uma marquinha, bota a régua em cima e liga, certo? Então, aqui vai ser o meu ângulo de 180 graus. Lembrando, tem que fazer o desenho do ângulo, tá? Igual eu tô fazendo aqui, ó. Esse aqui mede 230 graus, esse aqui mede 180 graus, que nada mais é do que uma linha reta, né? Ok, então é assim que vocês constroem ângulo do zero. Se algum problema pedir para vocês construírem um ângulo, é assim que vocês vão fazer. Ok, pessoal, então a gente já relembrou os elementos, nomenclatura, classificação, aprendeu como se mede ângulo, aprendeu como construir um ângulo. Faltam duas coisas só, certo? Primeiro de tudo, ângulos congruentes, certo? O
que significa a palavra congruente? A gente vai medir dois ângulos e vai descobrir isso. E também ângulos internos de um polígono, certo? Então, um polígono é uma figura de vários lados, eles têm ângulos internos, por exemplo, um quadrado. Tem os ângulos que estão dentro do quadrado, certo? Então, a gente vai falar sobre isso também. Então, vamos ali para a folhinha, eu já vou passar direto para o outro conteúdo depois também, tá bom? Aqui, ó, nessa parte a gente vai falar de ângulos congruentes. Temos aqui o ângulo rosa e um ângulo azul, certo? Primeiro de tudo, o nome desse ângulo rosa, a gente leva em consideração aos nomes que tá aparecendo aqui, certo? Então, é o ângulo ABC, com o chapeuzinho no B, porque o B é o nosso vértice. E esse ângulo aqui, o azul, ele se chama DEF, com o chapeuzinho no E. Também podia chamar de FED, e esse daqui podia chamar de CBA também, tá? Ou só de ângulo B, ou só de ângulo E também, ok? Beleza. Então, agora, vamos medir esses ângulos para ver quanto que eles valem. Primeiro, eu vou colocar aqui, ó, meu transferidor em cima do meu ângulo, ok? Ele tá vindo pra direita, então, eu vou olhar o zero de dentro, ele tá indo até o 70 graus. Então, esse ângulo rosa, ele mede 70 graus, ok? Agora, a gente vai medir esse outro, vou medir diferente, vou medir assim, ó, pra baixo, ok? Ó, botei aqui em cima. Meu ângulo tá vindo, ó, pra cima. E aqui, então, eu vou usar o zero que tá fora. O zero que tá fora vai até aqui, tá vendo? Que é 70 graus. Então, esse ângulo mede 70 graus. E esse daqui também mede 70 graus. Então, o que eu posso falar sobre eles? Que eles são congruentes. A palavra congruente significa igual. Eles medem a mesma coisa. Medir a mesma coisa não significa que eles são o mesmo ângulo, ok? Então, vamos pensar, né? Tem uma analogia aqui. Se você tem um HB20 e o seu pai tem um HB20 e a sua mãe tem um HB20 branco. Os dois têm o mesmo carro, mas não é exatamente o mesmo, certo? São dois carros diferentes que são iguais. Aqui são dois ângulos diferentes que têm a mesma medida, ok? Então, ângulos congruentes são ângulos que têm a mesma medida, ok? Ângulos com a mesma medida, ok? Então, sempre que falarem de ângulos congruentes, significa que os dois ângulos têm a mesma medida, ok? Agora, quando eu falo de ângulos internos em figuras planas, prestem atenção. Vamos nos perguntar aqui, né? Quantos ângulos internos tem esta figura, também conhecida como triângulo? Bom, ângulos internos, o que a palavra interno lembra? Dentro. Então, são os ângulos que estão aqui dentro. Quantos que tem? Bom, aqui eu tenho uma reta e outra reta, então eu tenho um ângulo entre elas. Aqui eu tenho outra reta e um vértice, então também tem outro ângulo. Aqui eu tenho outra reta e o vértice tem outro ângulo. Quantos ângulos internos eu tenho ao todo, então? 3 ângulos internos. Ok? Agora, vamos olhar essa figura aqui. Ok? Lembra que eu falei que ângulo é formado entre duas retas e que era para ter muita atenção nisso? Então, prestem atenção. Ó, aqui eu tenho uma reta e outra reta, e elas são conectadas pelo vértice, então, eu tenho um ângulo aqui. Aqui eu tenho outra reta, e elas são conectadas por um vértice, então, eu tenho outro ângulo aqui. Aqui eu tenho uma reta e outra reta, e elas são conectadas por um vértice, então, eu tenho outro ângulo aqui. Agora, olha só, aqui, isso é uma reta, e isso aqui é uma reta? Não, é uma curva. Então, isso daqui, ó, gente, não é um ângulo, tá? Não é ângulo. Mesmo se vale aqui. Essa parte aqui, ó, não é uma reta.
Essa aqui é, mas essa outra não. E ângulo é formado por duas retas, então isso aqui também não é ângulo. Então, os ângulos internos dessa figura aqui são 3 ângulos internos. Assim como o triângulo. São duas figuras diferentes, mas as duas têm 3 ângulos internos, porque ângulo é formado por duas retas. Vamos olhar aqui, ó, os ângulos internos dessa. Aqui eu tenho duas retas, um ângulo. Aqui eu tenho duas retas também, outro. Aqui, 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 aqui e aqui. Olha só quantos ângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ângulos internos. Então, como que você acha os ângulos internos de uma figura? Basta olhar as retas, pegar duas retas e ver se elas têm algo em comum, ou seja, um vértice em comum. Não adianta eu pegar essa reta e essa daqui, elas não têm nenhum vértice em comum, né? Então, pego essa reta e vejo se entre elas tem uma angulação. Essa angulação precisa estar pro lado de dentro, porque é um ângulo interno, ok? Beleza? Vamos para a próxima parte, fica a última e a gente encerra. E aqui, ó, medidas de ângulos internos. Então, aqui eu tenho quantos ângulos internos? Eu tenho 1, 2, 3, ok? Eu quero saber a medida do ângulo a medida do ângulo B e a medida do ângulo C, ok? Eu também podia chamar esse ângulo aqui, ó, de BAC, esse ângulo aqui de ABC e esse ângulo aqui de BCA, tanto faz. Eu preferi chamar só pelo nome dos vértices para não confundir vocês. Como é que vocês fazem para medir? Vocês vão usar o transferidor e medir cada um. Bota sobre a linha, nesse caso eu vou medir o A. Então, bota sobre o vértice A, tá indo para a direita e ele vai até aqui, que é 85 graus. Então, o A mede 85 graus. Ok? Vamos medir o B, então, vou colocar lá no vértice B. Tá vindo pra cima ou pra baixo o ângulo? Tá vindo pra baixo, então, vou usar o de dentro, ó. Tá pegando bem ali, ó, no 65 graus. Então, o B mede 65 graus. E o C? Bota lá em cima do vértice C. Vou usar o zero de dentro, ó, porque meu ângulo tá vindo pra cá. E ele vai até aqui, ó. Até aqui. Que vai dar onde? Opa, aqui. Ali. Vai dar no 40 graus. Ok? Então, é assim que vocês medem os ângulos internos de qualquer outra figura. Se fosse um quadrado, vocês teriam que medir também, usando o transferidor e tudo mais, ok? Então, sétimo ano, esse foi o conteúdo de hoje. A gente falou basicamente só sobre ângulos, né? Porque esse é o capítulo, a parte inicial do capítulo 2, ok? Então, elementos, nomenclatura, classificação, medir ângulos, construir ângulos, ângulos congruentes e medindo ângulos em figuras, certo? Então, vocês precisam ter tudo isso para fazer as atividades lá na página 135 da apostila, que vai ser a tarefa de sexta-feira, ok? E na página 31 e 32 do caderno de atividades extras, que é a atividade de segunda. Lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida durante a confecção das tarefas, podem me mandar mensagem pela caixa de entrada ou também perguntar na nossa videoconferência, que é na quinta-feira, às 17 horas, ok? Se vocês estiverem com problemas com o transferidor, se não tiverem em casa, não tiverem como fazer a impressão, me mandem uma mensagem também no Canvas, ok? Então, até na quinta-feira, espero que vocês consigam fazer as atividades tranquilamente. Um beijo e até semana que vem.